Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje a gente está com o nosso sétimo workshop aqui da Etapa Online. Esse workshop é sobre qualidade e teste de jogos, que é um tema muito importante, essencial no desenvolvimento de jogos, assim, para você perceber, né, a qualidade, testar, a sua eficiência e tudo mais. E hoje, para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente está com um convidado especial, que é o Dil Franco, e ele que tem quase 7 anos na indústria de jogos, ele lidera equipes em projetos para PC, mobile e consoles. Ele atua com Live Ops, Game as a Service e Metaverso UGC, com lançamentos em plataformas como a Steam e PlayStation. Ele é especialista em processos ágeis, otimiza fluxos e é mentor de novos talentos, com foco em inovação, qualidade e entregas eficientes. Então, Dio, fica aí à vontade, a apresentação é sua. E é isso. Obrigado, Larissa. Pessoal, boa noite ou boa tarde, não sei, tá num horário assim meio estranho aqui, tá nublado, então parece a noite. Então, boa tarde e boa noite todo mundo. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado, Larissa, obrigado, Igor, pelo convite aí. É sempre um prazer estar compartilhando, né, esse conhecimento que eu tenho aí da área de jogos desde muito tempo. Então, o pessoal me vê assim e acha, nossa, mas você é tão novinho pra estar nessa área. Eu falei, gente, tenho 29 anos quase, né? Pode não parecer, mas, mas tem bastante tempo de estrada. E se for contar desde a faculdade, na verdade, eu tenho 12 anos de experiência, né? De vivência na indústria de jogos. Desde que comecei a estudar, fiz pesquisas científicas, fiz iniciação. Então, bora lá começar. Então, prazer estar aqui de novo. A apresentação tá aparecendo, Larissa? Eu não consigo ver ela aqui. Tá sim. Tá? Então, beleza. Eu vou seguir aqui. Se bugar ou acontecer alguma coisa, vocês me avisem. Bem, então, bora lá. O que eu vou trazer aqui para vocês é como aplicar Quality Assurance, né, ou seja, QA, no seu jogo. Então, é um tema que eu tenho bastante conhecimento, até porque eu já trabalhei... Desculpa, passei aqui sem querer. Até porque eu já passei, que eu falei, né, desses 7 anos, 3 deles foram como QA. Então, eu já trabalhei desde sendo tester até Quality Assurance Control, né, controle de qualidade mesmo, assim, de você realmente pegar o jogo, pegar o seu projeto e evitar o máximo de problemas possíveis. Aí envolve uma série de metodologias, uma série que eu vou mostrar para vocês aqui um pedaço também de como que funciona. Então eu trouxe aqui num contexto também, né, de vocês que estão em Game Jam, também vou trazer um pedaço, já participei de muitas Game Jams, inclusive já fiz parte da parte de mentores da Game Jam Plus, não sei se todo mundo aqui conhece, mas Game Jam Plus, ela é um programa também de aceleração e você tem projetos que surgem na Game Jam e depois vocês vão desenvolvendo, eu imagino que seja bem parecido com o que vocês estão fazendo aqui também. Né? Então o jogo começa ali com 48 horas, um pouco mais. Só que depois vocês vão desenvolvendo ele ao longo do ano, assim. Então já fiz parte desse grupo de mentores, né? Então vou trazer aqui para vocês um pouco mais focado nesse âmbito e não propriamente na produção de jogos de mercado, né? Beleza? Então que a gente vai falar aqui um pouquinho o que é QA, vamos falar também quais são os tipos de teste em QA, né? Então, metodologias utilizadas, o poder e o impacto da qualidade de um jogo, né? O que a qualidade realmente impacta no jogo, além de ser muito melhor você jogar um jogo que não esteja com tantos bugs, né? E o Daniel Martins vai estar lá. Que bom, Daniel. Poxa, esse ano eu não vou conseguir participar, cara, senão a gente ia se encontrar lá. Então, exemplos de como aplicar também a qualidade, né? O Quality Assurance no projeto de vocês. Beleza? Deixa eu ver se consigo passar aqui. Então, bora lá. Então, de novo, boa noite, pessoal que está chegando. Um pouquinho aqui de quem sou eu, né? Meu nome é Dil Franco. Não, meu nome realmente não é Dil, infelizmente, eu queria muito que fosse. Porém, todo mundo só me conhece por Dil, né? Meu nome, na verdade, é Diógenes, só que ninguém me conhece por Diógenes. E Dil tem diversas referências melhores. A que eu mais gosto, inclusive, é a do pai do rock, né? Ronnie James Dio, que canta Holy Diver. Então, para mim, é uma honra ter esse apelido que todo mundo
me chamam porque ninguém consegue falar o meu nome sem falar as trilhões de variações dele, né, que é mais difícil do que o próprio nome, mas tudo bem. Então, sou game producer, né, já esses últimos anos eu trabalhando com diversos projetos, que nem a Larissa falou na introdução. Já trabalhei com projetos triple A's, né, com empresas como Insomniac, a TT Games, do Lego. Já trabalhei com Xbox, trabalhei com jogos para Nintendo, já trabalhei com jogos para mobile, né? Acho que bastante aí da minha especialização vem dessa parte de consoles e trabalho com publicação de consoles também. Então, desde a certificação, atualmente trabalho com o Game Producer, ele na verdade é como se fosse, eu sempre digo assim que ele é como se fosse uma evolução do QA, no sentido de, cara, no QA você tem contato com todas as disciplinas da criação de um jogo, né, todas as áreas da criação de um jogo, e o Game Producer também, só que agora você que é o maestro, né, você não tá lá do outro lado, que é o da orquestra, agora você que comanda ali a orquestra e vê, né, e você é o responsável por fazer o projeto sair, e aí tem todas as outras burocracias também, né, de preparação de sprints, preparação de times, né, montar times, montar processos. Então isso é um pouquinho do que um game producer faz. Antes de tudo, sou gamer, né? Então gosto bastante de jogar e minha franquia favorita é o God of War. Então sou apaixonadíssimo pelo Kratos. Joguei todos, inclusive os últimos aí, até o Ragnarok. E os possíveis que estão querendo lançar aí agora. Eclipse Studio, já ouvi falar de vocês. Abraço, Arthur, tudo bom? Então, acho que um dos pontos principais assim que me fez chegar no QA principalmente, e agora como game producer, foi o fato de ter essa curiosidade de, cara, jogar bastante e tentar entender como que vários jogos funcionam, né? Tipo assim, cara, por que esse jogo é tão bom que tá me prendendo, sei lá, 2 semanas diretas, né? Quando eu era menor, eu jogava, cara, virava noite, minha mãe tinha aquele clássico, né? Da mãe, vai fazer tarefa. E só que eu fazia a tarefa super rápido pra ir jogar. E aí ela via que eu tava fazendo super rápido só pra jogar, e ela pegava, tipo, o cabo do videogame e escondia, né? O clássico de mães dos anos 2000. Anos 90, na verdade, né? Seja 95. Sou graduado em Game Design, né? Sou Game Designer, então graduado pela NB Morumbi, uma faculdade aqui de São Paulo. Então eu moro aqui de São Paulo. Embora eu moro aqui em São Paulo, eu na verdade sou do Maranhão, então sou nordestino, né? Só que eu moro aqui em São Paulo já tem 13 anos. Então tô quase meio a meio já. Então, além desse background gamer, né, eu tenho esse conhecimento de game design também. Então, estruturas de um jogo, o que que faz um core loop, o que que torna um jogo divertido no fim das contas, né? Então, tenho esse background também. O que, de novo, eu digo que se você for pegar todos esses pontos assim, combinou muito de eu estar onde eu estou por conta desse background, né? Então, desde o fato de, cara, eu gostar de jogar bastante, querer entender o que faz um jogo ser bom, ser divertido, principalmente. E também me fez entrar na indústria como um QA, né, como um tester de jogos, e agora estou como game producer, que é produzindo jogos de fato, liderando equipes e fazendo lançamento de jogos, né? Sou especialista em engenharia de qualidade, então tenho essa pós-graduação em engenharia de qualidade, além de tudo, que ela aí já envolve muita coisa, desde, cara, governança, aplicação de processos, eficiência, como que você faz para um jogo, desculpa, para uma empresa e para um time ter um velocity maior. Velocity, ele é a capacidade de um time de entregar mais sem necessariamente ter que trabalhar mais, né? Então é voltado muito para eficiência aí também. Aplicação de várias diretrizes, como a ISO 9000, enfim, diversos outros. O que também reflete muito em jogos, que é, cara, quanto mais eficiente for uma equipe de jogos, melhor vai sair aquele projeto, melhor vai sair aquele jogo, e, consequentemente, melhor vai ser a aceitação dele pelos jogadores, né? E a frase clássica, né? Na minha máquina funciona. Essa frase que eu escutei, ela ainda escuto bastante. Então é muito assim. Vocês vão entender um pouquinho mais na frente ali onde que ela é muito escutada, muito falada, na verdade. E eu levo ela como uma frase aí que um dia eu vou fazer uma tatuagem dessa de tipo, cara, na minha máquina funciona. Beleza? Então aqui rapidinho.
Atualmente eu trabalho na Coco Games, uma empresa lá de Recife, né? Eu trabalho remotamente para eles lá, sou game producer. Também dou mentorias na Mentorias Game Brasil, não sei se todo mundo conhece também, mas Mentorias ele tem essa missão de ajudar o pessoal com mentorias, né? O pessoal que está em transição de carreira, o pessoal que está iniciando na carreira de jogos. Então, estou sempre ajudando lá nessa parte também de produção de jogos e aplicação de qualidade, né? De testes de qualidade. Também sou do Game Dev Toolkit, né? Eu faço parte, é um hub de democratização do conhecimento de desenvolvimento de jogos. Aqui. A gente é aqui de São Paulo, mas a gente tem canal no YouTube e tudo mais também. Convido todo mundo a dar uma olhada. Tem bastante material legal lá, principalmente como ele é focado para iniciantes, né? Como vocês estão em parte de Game Jam e tudo, é muito bom sempre que tem muito conteúdo simples, mas que ajudam bastante em projetos, desde projetos pequenos, médios, até projetos grandes, né? Já teve equipes lá que participaram com projetos que, cara, já venderam bastante hoje na Steam, também bem conceituados, assim, com boas notas. E também já palestrei no Agile Trends, né? Já fiz minha terceira palestra para o Agile Trends. Ele é mais focado, é um evento mais focado para parte de metodologias ágeis, né? É o maior evento do Brasil de metodologia ágil. Então, de agilidade, assim, no geral, né? E aí envolve um pouco mais de software, aí envolve um pouco mais de governança, como que, enfim, toda aquela parte realmente de gerenciamento de times e aprimoramento de backlog, essas coisas. Então, já palestrei lá 3 vezes, trazendo. Atualmente, eu trouxe muitos assuntos sobre IA, né? Que está sendo aí meu foco de estudo ultimamente, como aplicar IA nos jogos de maneira eficiente, segura e que não desrespeite as governanças de privacidade, né? Então, beleza, bora lá começar. O que é o que faz um profissional de QA, né? Eu sempre digo que o QA ele é o sonho de todo jogador que entra na indústria de jogos. Então, todo mundo que gosta de jogar, que tem essa paixão por jogos e quer entrar na indústria de jogos, a primeira coisa que eles se deparam é tipo, que profissão que você, né? Qual profissão que eu vou exercer? E geralmente se deparam com o QA como né, uma afinidade maior com o QA, porque o QA ele parte desse princípio básico que todo jogador tem, que é jogar, né? Então eu costumo sempre dizer que, né, o que o Wei faz? Que o Wei só fica jogando. Mas não é tão simples assim, né? E o pessoal fala, nossa, eu posso fazer isso aqui o dia todo. É só isso aqui? É só jogar, pegar o jogo, jogar e reportar os problemas? Cara, eu faço isso aqui o dia inteiro. Pô, taca jogo aí. Só que não é tão simples assim, né? Não é só você jogar por jogar, que nem um jogador normal, que a gente faz em diversos jogos, seja online, seja offline, seja em console, seja em celular, seja em qualquer coisa. Porque você agora vai estar com um olhar, uma lente, né? Uma lente assim, na perspectiva de que agora você está jogando para encontrar um problema, né? Você está jogando, o QA ele é a barreira entre os jogadores e a equipe de jogos, entendeu? É a barreira entre o sucesso do jogo e a indústria de jogos. O que é bem, assim, deixa a profissão de QA, né? Deixa a posição de QA como algo bem importante, porque muitas empresas geralmente delegam tudo de qualidade de jogos, da qualidade do jogo pro QA, né? Então, se você deixar passar algum problema, se o QA deixar de ver alguma parte do jogo, se o QA deixou de. Cara, vai impactar de uma maneira muito, muito negativa quando esse jogo for entregue para os jogadores. Tá? Então, pode parecer muito simples, é só ficar jogando, mas não é tão simples assim. Então, sim, vai ter projetos em que um QA vai participar, em que o QA vai fazer, em que, cara, vai ser muito, muito bom, assim, vai ser, tipo, a mil maravilha, se for um tipo de jogo que você gosta, que você estiver jogando, um FPS, um MMORPG, um próprio RPG, um Adventure, sabe, pô, vai ser uma maravilha, você vai testar aquele jogo com tanta dedicação, que nem vai realmente parecer um trabalho. Mas e se não for um projeto que você goste tanto, né? Às vezes o QA, ele pega jogos que, cara, o que tem no jogo é só um quadrado cinza, e um ambiente lá para você testar, porque são testes específicos para você fazer. Eu vou entrar um pouquinho melhor lá na frente em tipos de teste,
né? Mas esses geralmente são testes, assim, no início da pipeline de produção de jogo. Então, quando você, assim, fechou a ideia do jogo na pré-produção, você já tem uma ideia fechada, já sabe o que vai fazer. Então, geralmente o time já lança um protótipo ali, né? Um início de um vertical slice para você validar aquilo ali. Ah, é um jogo de corrida, beleza. Então tem que ter pelo menos um cubo, né? 2 cubos ali que corram do lado do outro. Tem que ter uma pista e tem que validar se realmente, tipo, vai ser só, vai marcar pontos, vai fazer o quê? Então, tudo bem simples, bem direto, é só para validar a ideia, assim. Isso em jogos analógicos, né, é bem comparado a, cara, você vai testar primeiro seu jogo num papel, né, uma folha, papel, e ver se a ideia principal funciona. Então, geralmente o QA, às vezes, ele entra nessa parte da produção do jogo. E aí, às vezes, não é tão interessante, né? Às vezes você tá realmente tendo que testar um cubo cinza, numa tela cinza, numa engine ali, sem nada. E aí, tipo, você tem que testar isso 1, 2 vezes, 3 vezes por dia, fazer reporte, e aí você fica, tipo, poxa, não é muito aquilo que eu achei que ia ser, né? Então, quando você precisa de um QA, né? Então, como eu falei ali, os jogos, a pipeline de produção de um jogo, ela começa desde a produção, desde a pré-produção, né? Até antes, no brainstorm ali da equipe fazendo a ideia. Imagino que vocês chegaram nessa parte, já passaram. Mas, cara, tem sempre aquele início ali de, cara, o que vai ser o nosso jogo, né? O que a gente quer fazer? O que a gente vai propor? Qual é que vai ser? E depois do brainstorming tem a pré-produção. Aí, bem, você vai elaborar quantos assets vão ter no seu jogo, quantas fases, quantos personagens, quais tipos de controle, quais. Então, todo o core básico ali do design do jogo. Qual vai ser o core loop, né? O que o jogador vai fazer sempre dentro de um jogo? Ele corre, ele ganha pontos e ele upa o carrinho dele. E ele vai de novo. Ele corre, ele ganha pontos. Então, isso é o core loop do jogo. Onde geralmente é feito ali na pré-produção, definidas as documentações, e na produção é geralmente onde o QA ele entra, tá? Então, na produção, quando realmente todo mundo está colocando a mão na massa, quando o código está sendo feito, quando as artes estão sendo feitas e implementadas, é onde o QA entra, porque, de novo, o QA ele sempre é essa barreira entre a qualidade de entrega de um jogo, né? Entre a equipe de ele é a porta final da equipe de produção para garantir que o jogo está indo para os jogadores com a melhor qualidade possível. Então é realmente por isso que é garantia de qualidade. Você tem que garantir que a melhor qualidade possível vai ser entregue para os jogadores. Óbvio, isso não quer dizer que o jogo entregue vai ser zerado de bugs. Impossível. Eu tô há esses 12 anos aí de indústria de jogos, desde a faculdade até trabalhando, nunca vi um jogo sem um bugzinho sequer. Nunca vi, nunca vi. Mas o QA ele é responsável por pelo menos barrar os bugs principais. Então, os problemas principais, né, do projeto, o QA tem que ser capaz de prever e capaz de barrar. Tipo, galera, não vamos entregar isso aqui porque o personagem tá flicando ali enquanto o jogador, tipo, aperta o botão de pular. Né? Pô, isso vai estragar totalmente a experiência do jogador. Então é sempre com foco no que vai ser a melhor experiência para os jogadores no final, na entrega desse projeto. Entendeu? Então aqui, né? De preferência quando tudo ainda está nos trilhos. Sim, esse é um ponto realmente importante, porque geralmente muitas empresas, isso é muito comum, infelizmente, muitas empresas só pensarem no QA, ou pensarem em colocar um QA, ou pensar pelo menos em garantir uma qualidade do projeto, porque nem toda empresa vai ter um QA, mas toda empresa tem que ter um pensamento de QA, né? Isso é o que eu prego geralmente assim, Ju. Galera, vocês não querem separar uma pessoa exclusiva para QA, né? Um profissional exclusivo para QA, ou do grupo de vocês, cara, quem vai ser o QA? Mesmo que não tenha uma pessoa específica para isso, tenha a mentalidade de QA. Cara, eu vou implementar, o artista vai implementar um asset. Beleza. Como eu posso fazer isso da melhor forma possível que não quebre todo o restante do jogo? Pô, vou implementar um som. Cara, o tanto de problema que eu já vi de você implementar um som e quebrar o jogo de uma maneira inimaginável, sabe? Teve um projeto que eu participei de mobile que a gente teve que refazer 80% do projeto por conta
não foi de um som, né? Foi um conjunto inteiro de sons mal implementados. Então, até mesmo as coisas que a gente acha que não tem nada a ver, eles vão impactar muito e muito no projeto final. Até porque vai ter muito retrabalho. Imagina que todo programador já tinha implementado o som. E por conta de um conjunto errado, né, de uma definição errada, ele vai ter que refazer todo aquele trabalho para entregar tudo de novo. Então, esse pensamento tem que estar desde o início, desde o brainstorm. É tipo, galera, qual que é a melhor ideia que a gente tem aqui, que a gente consegue entregar da melhor maneira para os nossos jogadores? O que a gente quer entregar para os jogadores? Né? Eu acho que é uma definição que, cara, desde Game Jam é bom vocês treinarem, até se caso vocês realmente entrem na indústria de jogos ou queiram entrar na indústria de jogos, é um pensamento que vocês têm que ter sempre. É sempre. A gente está sempre pensando, cara, como que eu vou entregar o melhor jogo possível, a melhor experiência possível? O que a gente quer entregar para o jogador? Né? Então, de preferência, colocar um QA ou colocar essa cultura de qualidade desde o início do projeto. Tá? Esse é um ponto assim que eu vejo muitos estúdios não tendo e muitas empresas não fazendo também. O que é bem, bem preocupante e acarreta no que a gente vai ver mais pra frente aqui de projetos entregues com a qualidade tipo, horrível. Beleza? Tá. Um vai e volta, né? A troca de comunicação é constante em todas as etapas. Então, a informação durante todas as etapas do projeto, do jogo, desde a produção, pré-produção, brainstorm, todas as áreas e todas as pessoas vão estar se comunicando sempre, inclusive o QA, inclusive a pessoa que está fazendo esse trabalho de quality assurance. Porque, cara, foi implementado, como eu falei agora há pouco, foi implementado o áudio. Beleza, galera, vocês podem aí, bem, vai da organização de cada time, de cada estúdio, mas geralmente internamente tem os canais geral, né? Então, eu faço muito esse papel como game producer de fazer essa comunicação multidisciplinar, né? Entre programadores e artistas e sound designers e game designers, e enfim, fazer tudo isso e fazer juntar todo mundo para manter todo mundo na mesma página. Então, manter todo mundo por dentro do que está acontecendo e sempre checando e sempre garantindo que está tudo dentro daquilo que foi combinado, né? Dentro daquilo que foi planejado desde o início, assim. E aí, falar, fulano, acabei de implementar esse pacote de som que a gente tinha combinado aqui, dá uma olhada se foi certinho, né? Se foi na branch, se foi... tá lá no arquivo no Drive, tá lá no Dropbox. Dá uma olhada se foi certinho, dá uma olhada se implementou certo, dá uma olhada se corrompeu alguma coisa. Então, esse check já é uma garantia de qualidade, né? Mesmo esse mínimo check de... A garantia de qualidade vai desde você abrir o arquivo zip e tá tudo ok. E já é uma garantia de qualidade. Porque, por exemplo, uma build para console, uma build para PS5, geralmente, ela em média é uns 100 gigas para mais, assim. Óbvio que depois no final do projeto tem que otimizar, porque a PlayStation ela tem um limite ali de upload e de limite total do tamanho do arquivo. Mas, cara, já peguei builds de 250 gigas, sabe? Então você dá esqueci a palavra, o unpacking, você abrir o zip, né? Já é uma garantia de, cara, tá funcionando, é essa build aqui mesmo, rodou tudo tranquilo, não corrompeu, tá tudo ok. Porque pra buildar, extrair, muito obrigado, Daniel, é isso mesmo. Então, esse fato de você extrair o arquivo e ele tá ok, cara, 250 gigas para você compactar demora 3 horas em média. Isso com, cara, o melhor processador que você tiver, o máximo de memória RAM, né? 128 GB de memória RAM ainda é pouco, né? Um Ryzen, sei lá, um Ryzen 9 de 13ª geração ainda é pouco. Então, é muita coisa, é um arquivo muito grande. Então, nisso você perde tempo, nisso você perde qualidade e com certeza vai impactar o projeto lá na frente. Mesmo esse simples ato de abrir uma coisa besta, né? Tipo, pô, você tá abrindo um arquivo zip, cara. Mas só isso aí já é uma. Então, é um pensamento que, cara, desde as pequenas coisas até o projeto final, sabe? E essa comunicação entre programadores, entre artistas, pode ser feita diretamente, deve ser feita diretamente.
Cara, o programador, o artista tá lá e fala, cara, terminei aquele personagem que a gente tinha combinado. Vou subir ele lá na engine, sei lá, Unity, na Unreal, seja lá qual for, qualquer engine que você esteja usando. Vou subir ela lá. Você pode dar uma olhada, ou você pode me ajudar aqui a subir esse asset, a colocar ele na cena, a colocar ele corretamente na fase certa. E essa comunicação tem que ter em todas as áreas, não só entre programadores e artistas, mas entre game designers e artistas, game designer e programadores, em todo mundo. Porém, né? Porém, essa comunicação às vezes pode gerar muito, muito ruído. E esse ruído, né, pode gerar também muita confusão. Confusão no sentido de, cara, o pessoal sair se estapeando, mesmo que virtualmente ali, se xingando e ficando de cara virada um com o outro. Cara, pessoas lidando com pessoas, em algum momento vai ter algum atrito de ideias, algum atrito de. Não tem como, não tem como. Eu digo que é nesse ponto em que equipes muito grandes, por exemplo, o game producer, ele é muito essencial, né? Que é o meu papel atualmente. Porque ele é a pessoa que vai fazer esse jogo de cintura ali de ter que lidar com programadores falando com artistas, de artistas brigando com QA, de QA brigando com sound designer, e tem sempre esse conflito de ideias, de opiniões. E aqui é o momento em que entra a frase inicial que eu abri aqui a apresentação. Aqui é onde entra a parte de. Cara, na minha máquina tá funcionando. É tipo assim, cara, eu vi esse bug aqui e, pô, o carrinho do personagem ele muda de cor a partir da primeira volta na pista. Né? É um bug, porque não deveria estar acontecendo isso. O carrinho tem que manter a cor dele ali normal desde o início até o final. E aí o programador vai lá, testa, fala assim, cara, na minha máquina funciona. Né? E aí o que não, mas na minha não tá funcionando. Aí a do artista também funciona, a do sound designer já não funciona. Então fica esse, tipo, quem tá certo, quem tá errado. Geralmente, todo mundo tá certo, né? Porque aí é a mágica, aí é como é que eu vou dizer assim, o ponto exclusivo de games que, cara, um game pode funcionar perfeitamente bem numa máquina, realmente, num computador, num quesito de specs ali, mas ele pode quebrar totalmente em outro, tá? Então, pô, você tá aqui com uma GeForce 3060, pô, tá funcionando suave, beleza, mas aí a pessoa baixou lá no computador dela, que tá usando um AMD, né, muito baixinha, e o jogo simplesmente crashou, porque a AMD é muito ruim em questão gráfica, né? Incrivelmente. Eles têm muito problema de compatibilidade, enfim, nossa. A AMD, eu gosto muito de AMD, mas deu muita dor de cabeça ao longo da minha jornada aí. Então, e beleza, o que vai levar isso, assim? Cara, uma técnica muito boa, que eu até passo para todos vocês aí levarem, não só para a equipe de vocês, mas para a vida, né? É tipo, cara, fecha o olho ali, desliga a cal, fecha a câmera, fecha o olho, respira fundo, prende e depois solta. E aí você responde a pessoa com mais calma. Porque brigar realmente não vai levar a nada, nunca leva a nada. E às vezes essas brigas ocorrem num momento em que tá todo mundo já ansioso com o projeto. Cara, tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo ali fazendo sua parte e quer pô, entregar o projeto da melhor forma possível, né? Afinal, é o projeto de vocês. Um jogo, pô, eu considero um jogo quase como meu filho, assim, é tipo, pô, tô criando essa criança, esse bebê aqui, para entregar para o mundo, sabe? Por isso que às vezes dói até quando um pessoal de crítica, né, critica bastante o seu jogo, fala mal, dói um pouco, assim, porque, pô, é parte de você. Então todo mundo ali tem esse carinho pelo seu projeto. E essas confusões ocorrem mais num pico de estresse que tá todo mundo, cara, final de projetos, tá todo mundo querendo só entregar, se livrar e ver logo, tipo, dar certo, sabe? Pô, muita coisa para debugar, muita coisa para tipo, finalizar ainda de arte, muita. Nossa, ainda tem publicação. Então, esse tipo de coisa acontece, né? E quando acontecer, pausa, respira, tenta entender o lado da outra pessoa, ou tenta convencer outra pessoa de que o seu lado realmente é o que tá certo, mas tentar entender o porquê o dela também tá certo, né? Pô, às vezes tem esse problema aí da, das placas gráficas, né? Do processador. Se for um jogo mobile, cara, Samsung roda de um jeito, iPhone roda de outro totalmente diferente, né? E é tentar entender e resolver. Beleza?
Bem, então, bora lá para os tipos de teste, né, galera? O tipo de teste que a gente faz aí na indústria de jogos. Aqui eu vou colocar, cara, desde jogos AAAs até jogos indies. Cara, jogos né, casuais, jogos pessoais. Isso aqui dá para usar vários desses tipos de teste. Beleza? Testes manuais, primeiramente. Cara, testes manuais, eles. Bem autoexplicativo. É um teste manual, mas não no sentido que você faz na mão. É um teste que ele não envolve muita automação de scripts. Tá? É um teste que você tem que realmente clicar. Ah, nossa, cada parte do teste case você tem que clicar um por um e testar um por um. Não vai ter script, não vai ter facilidade, não vai ter IA. Atualmente a IA está ajudando muito nessa parte de teste de jogos, né? Tem que ser bem implementado, porque um jogo, ele, diferentemente de um software normal, de um aplicativo, ele é muito interativo, né? Então, esse jogo, ele sendo interativo, ele, cara, tem reações, tem coisas que você não vai conseguir prever, né? Tem coisas que você vai acontecer, que o jogador vai fazer, que você fala, cara, como ele conseguiu fazer isso, sabe? Tipo, a pessoa, você tava jogando aqui, toda a equipe tá jogando o seu projeto, e você dá na mão de um jogador, ou de uma criança, ou de qualquer coisa, ele vai fazer coisa e você fala, cara, como, sabe? Tipo, é muito, muito doido isso. Então, o teste manual é realmente isso, e já puxando também testes automatizados aqui. Teste automatizado, ele isso que eu acabei de falar, ele tem muita essa ajuda de scripts. Atualmente tem muitas empresas que usam a própria IA para fazer esses testes aí. Eu não tenho certeza que os jogadores vão fazer coisas você não. Com certeza. Isso é realmente uma certeza. Isso é realmente uma certeza. E você tem que estar preparado para isso também, né? Então, os testes manuais diferentes dos automatizados é muito isso, assim, de tipo, cara, beleza, o jogador pegou no controle ou pegou aqui no teclado e, sei lá, o carrinho dele flipou. Ele tá andando com o carro de cabeça para baixo. Você fala, como? Como? A gente testou, todo mundo jogou e o carrinho funcionou normal como deveria ter funcionado. O jogador pegou no primeiro segundo, o carrinho dele virou. Então, você tem que fazer o reporte disso. Você tem que fazer, cara, qual foi a condição que ele fez isso? O que ele fez? Qual foi a primeira tecla? Qual foi a configuração? Qual o computador que ele estava? Né, o que ele estava fazendo? Quando ele estava fazendo? Tem log disso? Então, eu vou mostrar para vocês também lá na frente um template, né, que vocês vão poder usar também para reportar, né, os bugs que vocês encontrarem dos projetos de vocês, como deixar um pouco mais organizado. Então, eu vou passar para vocês ali. E tem essa segunda parte também, né? Que o Daniel falou, segredo é transformar bug em feature. Isso acontece muito, tá? Isso acontece direto, demais, assim. É um bug tão cabuloso que o jogador encontrou, que a própria equipe encontrou. E, cara, não sei como corrigir isso aqui. Não tem como corrigir isso aqui. Tipo, já tentamos de todas as maneiras possíveis, já refizemos. Cara, eu trabalhei em projetos que a gente teve que refazer a fase inteira e o bug continuou. E todo mundo falou, cara, não sei o que é, vamos deixar como uma feature. O bug era. Tinha um canto do mapa em que o jogador andava e ele simplesmente caía pro infinito e além da engine. E aí, tipo assim, ninguém sabia como, ninguém sabe o que acontecia. A gente até suspeitava que era bug da própria engine, assim, então, e aí não tinha realmente o que a gente fazer. E aí o que aconteceu foi, tipo assim, a gente cercou ali com colliders, né, então aquele cantinho ali, e aí tinha várias placas, né, teve um trabalho artístico ali da gente conseguir isolar aquela área, mas ainda assim era possível do jogador conseguir pular aquilo ali e cair. Mas aí, se ele caísse, ele recebia uma mensagem do tipo assim, cara, você foi abduzido pro abismo infinito e agora você vai voltar, tipo, do início. Então, se ele entrou ali, azar dele. Não tinha o que fazer realmente, assim. Mas fazia parte de todo o contexto do jogo, então ficou algo que era divertido até certo ponto. Ele realmente não morria, ele não zerava a vida nem nada. A gente só respawnava ele no início da fase. Então, cara, isso vai acontecer demais, assim. Continuando aqui, tem os testes livres também. O que é um teste livre? É chamado de ad hoc, né? Na indústria, assim, a gente chama esses testes de ad hoc de, literalmente, cara, um teste livre. Pega o controle, vai fazendo o que tu quiser. Se quiser pular 50 vezes num canto só, pode pular. Se quiser, pô, combinar magias, o meu jogo é um jogo de RPG onde o jogador ele usa magias de gelo, de água, de. Cara, mistura. O que acontece se eu jogar magia de gelo e água ao mesmo tempo? E se eu jogar magia de vento enquanto eu pulo? Será que o jogador pula mais alto? Será que acontece alguma coisa?
E aí, geralmente, nisso você vai descobrindo bastante bug, bastante problema que você nem imaginaria que ia ter, né? Então, assim, tem... Porque o que acontece, né? Mesmo os testes manuais e os testes automatizados, eles têm diretrizes para serem seguidas, né? Eles têm diretrizes para serem seguidas do tipo, cara, nosso jogo é um jogo de RPG. O jogador tem que escolher uma classe, então tem que dar um teste, testar a classe mago, testar a classe guerreiro, testar a classe, enfim, lutador. Tem que testar uma por uma de todas as classes do jogo. Ah, o jogador da classe lutador não pode usar magia. Então você tem que testar o jogador na classe lutador tentando usar magia. Aí, diversas. Magia de fogo, magia de água, magia do que tiver. Se ele conseguir uma, já é bug, porque ele não deveria estar fazendo isso. Entendeu? Então todos esses testes são guiados, são testes que têm que estar bem estruturados já no projeto. E tanto os testes manuais quanto automatizados têm que seguir essa linha lógica e até cronológica, às vezes, dependendo do jogo, tem muitas fases, uma por uma. E o teste livre, ele foge disso. Você pode, cara, usa até debug, sabe? Pô, quero spawnar na fase 50 e quero jogar só a fase 50, a fase do dragão, sei lá, e bora. E ver. E aí nisso é bom porque você simula um pouco, né, como que seria esse jogo jogado nas mãos dos jogadores. Então você simula como que seria, mas porque, de novo, né, você bota o controle na mão do jogador, cara, ele vai fazer coisa que você nem imaginaria, e você fala, como que ele fez isso? Então, cara, abre a cabeça, abre a mente, vai. Pô, se eu jogar com o controle virado ao contrário, se eu jogar, tipo, apertando só um botão o jogo inteiro, sabe? N coisas aí. E nisso dá pra tirar dá pra evitar muito problema, que às vezes poderia ser um problema muito grande quando seu projeto fosse entregue. Tá? Então, o ad hoc ele é muito utilizado na indústria de jogos de modo geral. Desde os AAA são os que mais usam teste ad hoc. Testes de requerimento e certificação. O que é isso? Cada plataforma, seja PlayStation, seja Nintendo, seja Xbox, seja mobile, da Google, seja App Store, da Apple, seja Samsung, a Samsung Store, seja, cara, aí diversas. A GOG, né, que até mudou depois. Tinha a da Blizzard antes também, para você poder publicar. Tem a Epic Games. Cada uma dessas plataformas, a Steam, clássica Steam. Apesar que a Steam hoje em dia tá bem mais suave. Mas assim, cada uma dessas plataformas, elas têm diretrizes para você seguir. Do que é permitido. Lembra que eu falei lá da build de PlayStation? Cara, é uma diretriz máxima da Sony. Eles não deixam você subir o seu jogo se tiver. Aí tem várias categorias, né? O jogo AAA geralmente acho que pode ter 150 gigas a base, mais não sei quanto de adição de DLCs. Então, e mais uma adição de pacotes baixáveis fora o jogo principal. Então, Call of Duty, eu acho que. Cara, Call of Duty era Battlefield. Eles tinham 220, 230, porque era 150 do jogo base, mais o que você baixava de adição depois de você já ter o jogo. Então, é uma diretriz deles. Cara, o jogo, quando você chegou numa porta, ele apresentou uma opção de aperte X para abrir a porta. Isso no PlayStation é ok. Se aparecer no Xbox, o seu jogo já é recusado na hora. Eles não deixam. Então eles falam, cara, tem que substituir aqui, né? Ou você deixa genérico, do tipo, aperte um botão para abrir a porta, ou aperte A, que é o X do Xbox, né? Aperte A para abrir a porta. Então, a Nintendo piora isso um nível absurdo. É tipo assim, você botar um jogo no Switch, ele tem que ter tudo isso, assim, de não pode ter aperte X ou coisas que lembrem outras plataformas, mas o seu jogo também, ele tem que ter, sei lá, um nível de saturação de cores numa especificidade lá que eles colocam. E aí você tem que testar o seu jogo na saturação zero de brilho, contraste 50, com, sabe, semic, sei lá, sabe? Então eles têm umas especificidades assim que você tem que colocar como um teste. Porque isso é mais uma barreira, na verdade, antes de chegar até no jogador. Porque para você lançar um jogo nessas plataformas, né, para o jogador ter acesso, você precisa passar pela certificação. Então, passando pela certificação, você tem que testar
todos, e é uma lista de, cara, 200 requisitos, assim. Tipo, desde velocidade de carregamento de telas, desde o tamanho do jogo, que eu já falei, de, cara, muito específico, muito específico. Na Google, por exemplo, um jogo mobile, uma coisa bem interessante, que eu não sabia, vim saber depois que eu trabalhei num projeto chamado Gunstars, e a gente conseguiu o featuring da Google. Featuring é quando eles colocam seu jogo Você clica lá no Play Store e já aparece de cara, na home, tipo na home da Play Store, né? E, cara, é uma especificidade, assim, absurda, do tipo, o botão voltar do celular, botão físico, tem que voltar às telas do seu jogo seguindo a lógica de abertura delas do jogador. Por exemplo, tô aqui no menu, eu cliquei para abrir a loja, da loja eu abri um pacotinho que eu vi lá. Se o jogador apertar o botão voltar, ele tem que voltar. O pacotinho tem que voltar para a loja, da loja tem que voltar para home e, né, pro lobby ali. E do lobby, se ele apertar de novo, tem que aparecer a tela. Você quer sair do jogo? Aí tem que clicar sim ou não. Então tem tudo isso. Se não tiver isso, a Google recusa. Ou eles ficam mandando e-mails e pedindo para você para você ajustar isso, caso você queira realmente continuar com a feature. Em caso não, você pode falar, cara, não quero, não vou ajustar isso aqui. E aí, só que aí eles, né, dão uma sabotada no seu jogo, infelizmente. Mas tudo isso entra nos testes de certificação. Então, teste de certificação de plataforma, de requerimento, ele é um tipo de teste que basicamente todos os jogos passam, né? A Steam, que eu falei, a Steam ela é quase um mundo à parte, porque, cara, a Steam é muito de boa se você lançar o jogo. Ele estando dentro, ele não desrespeitando nenhuma diretriz da comunidade, né? Não sendo um jogo que vai, nossa, com conteúdo sexual, violento e com apologias a coisas absurdas, nossa, eles vão só olhar ali se não é um jogo que tem vírus e acabou e tá lá e baixou e GG, sabe? Então a Steam é uma maravilha, assim. A Epic também, mesma coisa. Cenários para teste. O que é um cenário para teste? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês no sentido de cara, meu jogo é um jogo de RPG em que tem as classes, tem um monge. Os cenários para testes, você vai ter que criar um cenário, pensar num possível cenário, em que o jogador, por exemplo, cara, é um monge, em que ele tem que tentar usar uma magia, que no caso não pode, né? Classe de monge não pode usar magia, num mundo de gelo. Então você tem que ir lá com o monge no mundo de gelo tentar usar magia de fogo ou qualquer outra magia. Funcionou? Funcionou. Então, beleza. Agora, depois da magia do mundo de gelo, tem o mundo de fogo. Então ele tem que usar. Porque se em algum desses cenários. Eu vou com o monge no mundo de fogo usando o item X tentar usar alguma magia. E ele usou magia, já é bug. E aí vai vir toda a investigação por trás, né? Então, os cenários de teste, eles são cenários em que você vai pensar, vai analisar com base no seu público, tá? Com base no público aqui, deu exemplo de jogos de RPG, mas em jogo de corrida. Cara, e se você fizer a corrida ao contrário? Sabe, tem um bug ainda no Mario Kart de 64 que você consegue ganhar num ponto muito específico, você nem sai da linha de saída, né? Tem lá a coisa de saída. Você dá uma ré e tem um cantinho ali na direita em que você consegue meio que pular uma barreira invisível, né, do mundo ali. E aí você conta como uma volta. Então, se você pular ali uma, duas, três vezes, você ganha o jogo sem sair do lugar, basicamente. Entendeu? Então, como que ia descobrir uma coisa dessa? E aí é testando, é tipo, cara, isso foi um cenário que o jogador tá fazendo a corrida ao contrário, tá todo mundo indo na direção, ele ganha, ponto? Não deveria. Se ganhar, então já é bug. Aí vem toda a investigação, vem toda a correção, vem tudo, entendeu? Então, isso é um cenário de teste, é um cenário de, cara, em que situação, usando o que, com quem, o jogador consegue explorar alguma coisa do nosso jogo, né? Tudo de novo, voltando. Tudo pensando em que, tipo, cara, isso vai estragar a experiência do nosso jogo, tá? E o que todo mundo quer evitar aqui. Então, a qualidade, de novo, ela sempre volta para qual a melhor. Tudo isso aqui, teste manual, teste automatizado, teste de rock, teste. Tudo isso aqui é pensado, tipo, cara, como a gente consegue pegar o máximo de problemas que vão estragar
experiência, vão arrasar a experiência do nosso jogo pro jogador. Né? Porque tem players e players. Tem players que querem Pô, esse do Mario Kart, quantas pessoas não usavam até a própria Nintendo falar, então, galera, isso aí é um bug, né? Em competições oficiais não pode usar, você tá banido se fizer isso. Mas, nossa, quantos. Eu mesmo usei muito com meus primos ali. Meus primos, tipo, nossa, tô em segundo lugar, tô em terceiro, do nada, tipo, acabou o jogo. É, tipo, como? Eles achavam que era porque eu tava com o primeiro controle, né? Mas nunca é. Apesar do videogame era meu, então o primeiro controle sempre é a clássica. Né? Beleza, pessoal? De onde então que vem tudo isso aí? Cara, como é que eu sei quantas magias tem no jogo? Como que eu sei que tipo de jogo é o meu jogo? Como que eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Quantos mundos tem? Como eu posso pensar em cenários de teste para testar o meu jogo? Com base na documentação. O GDD. Imagino que todo mundo tenha familiaridade com esse termo, né? De GDD. Então o GDD, ele... Cara, o GDD, ele é o core ali do seu jogo, né? É o ponto ali que eu digo que é... Eu vou dizer que ele é o mais importante, mas nem tanto. Mas ele é realmente ali, tipo... Como se fosse oxigênio e sangue, sabe? Tipo assim, cara, sem esses dois, assim, a gente não vive. Então o GDD, ele vai dizer todo o que é o seu jogo, a premissa básica, quantas fases vão ter, quantos personagens vão ter, quantas magias vão ter, quantas fases de pistas de corrida vão ter, quantos carros vão ter, por aí vai. Então tem que estar. É uma documentação que ela costuma ser negligenciada do meio para o final do projeto, onde está todo mundo correndo ali para entregar. Mas o GDD, de preferência, ele tem que estar sendo atualizado e alimentado, cara, toda mudança que tiver no projeto. E ele tem que estar constantemente com o máximo de informação possível, sempre, 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 sempre. Então, é uma dica assim para todo mundo que tem esse problema ou tá tendo esse problema com atualizar a documentação do jogo, cara, deixa cada área responsável por uma parte do GDD. Cara, os artistas, beleza, vocês são responsáveis por atualizar a parte de arte ali. Game designers, vocês também são responsáveis ali pela parte de atualizar a parte de game design. O game design, o GDD eu acho que é o documento do game designer, né? Até porque ele se chama Game Design Document. Então, o pessoal tá até mudando essa nomenclatura do GDD, né? Pra ele não ficar tão específico pro game designer, porque fica parecendo uma coisa tipo, nossa, o GDD tá desatualizado, pô, cadê game designer? Por que você não atualizou, hein? Tipo assim, porque ele é um documento do time inteiro. Né? Ele é um documento que todas as áreas estão envolvidas, ou tem que estar envolvidas. Né? Do tipo, cara, o sound designer, o programador, até o programador, do tipo, cara, como que está sendo a arquitetura do nosso código? Como que tá tendo a estrutura, como que vai ser a estrutura de classes para o nosso projeto? Né? Caso, sei lá, entre um programador novo, entre uma pessoa nova, entre um artista novo, como que ele vai saber o que é o jogo ou o que utilizar no jogo? Com GDD. Então, o GDD tem que ter desde parte técnica até descritiva. E, galera, não tenham medo de adicionar informação no GDD. Ele é para isso, né? Ele é um documento. O documento, a gente não reclama que tem muita informação na nossa identidade, na nossa RG. Meu Deus, tem muito número aqui no RG, tem muito. Mas são importantes. São importantes. Talvez não importantes todas juntas, mas são importantes separadas em locais específicos e situações específicas. Putz, nossa, qual que era aquele nome daquele pack de som que a gente usou na fase 1? Putz, não sei, vamos conferir aqui no GDD. Tá na fase 1, pack, sons de ambientação. Beleza, sons de ambientação. Procura aqui na engine som de ambientação, entendeu? Facilita a vida de todo mundo. E pro QA, uma pessoa específica só para testar, como que ele vai saber se o monge deveria ou não estar usando magia, né? Se não tiver no Game Design Document. Ah, não, mas a gente falou no início do projeto. Pô, cara, tem projeto que dura 3 anos. Tem projeto que dura 8 meses. Tem projeto que dura uma semana. Sabe? Beleza. Quanto menor, mais fácil de lembrar. Quando vai passando os anos, nossa, mas a gente falou lá no início. Tipo, nossa, já não lembro mais de nada. Só tô fazendo aqui a minha parte e já esqueci um pouco. Então, também é muito importante estar sempre revisando o GDD. E, de novo, ele é um documento vivo. Né? Então, toda a base do seu jogo tem que vir do GDD. É como se fosse realmente, cara, uma lei.
Né? Tipo, pô, por que o carrinho tá mudando de cor quando passa de um... Não, porque tá lá no GDD, a gente foi definido, foi feita a reunião, todo mundo participou, né? É importante todo o time participe. Todo mundo concordou ali de que, pô, vai mudar, que é pra gente, né, incentivar o jogador a ficar mudando a coloração e, enfim, faz parte da nossa mecânica, o nosso diferencial do jogo é esse. Enfim, N motivos. Então, toda a base para testes, toda a base para garantia de qualidade tem que estar no GDD. Beleza? QA e o pensamento científico. Tudo aquilo que eu falei para vocês ali, né, do tipo, cara, como que a gente consegue esse cenário de teste, né? Como que a gente pensa num cenário de teste? Eu encontrei um problema. O que vai acontecer depois disso? Ah, você encontrou um bug, e agora? Né? Tipo, beleza, tá lá, ó. O carrinho muda de cor quando o jogador começa a voar quando a ponte cai na fase X. Tipo, não era pra ele voar, era pra ele cair junto com a ponte e morrer. Né? Então, o que vai acontecer depois disso? Aí começa todo esse pensamento científico. O QA, né, a garantia de qualidade, ela se assemelha muito a essa estrutura de pensamento científico. O que é o pensamento científico? Não sei se todo mundo aqui já fez iniciação científica ou algo do tipo, mas a premissa básica é observação. Então você vai olhar o seu jogo, o seu projeto, e ver, do tipo, cara, beleza, tô andando aqui na ponte e a ponte caiu, o jogador ficou flutuando no ar, sendo que era pra ele cair junto. Por quê? Né? Aí vem as perguntas. Por que isso aconteceu? O que eu estava fazendo? Com que eu estava equipado, por exemplo? O que estava acontecendo no ambiente, no mundo do jogo, quando isso aconteceu? Né? E aí você levanta uma série de perguntas, e aí vem várias hipóteses. Tá, beleza, calma. Eu estava usando o item do sapato mágico que eu ganhei 2 fases atrás. Né? E isso pode ser que o colisor do sapato não esteja setado com a física do mundo na engine e pode estar fazendo com que o meu personagem esteja flutuando em vez dele cair. Porque aí o sapato fica fixo no mundo, ele não cai, o jogador também não, e aí fica bug. Né? Pô, investigação. Agora vem os experimentos. Né? Então, investigação, beleza. Vai lá no código, o programador procura, vê e fala realmente, caraca, aqui. Aí né, experimentos e análise ali. Essas 2 últimas partes aqui, elas são muito um vai e volta de tipo, cara, vamos testar desequipar o sapato, né? Pô, beleza. Vai na mesma fase, sem aqueles sapatos que você equipou dos fases anterior, e vê se o personagem cai. Se o personagem cair, aí beleza, então realmente tá validado, é o sapato. Aí vai a parte de análise, tipo, cara, o que foi no código, o que aconteceu, se foi quando subiu o asset do sapato e não tirou o colisor corretamente. Enfim, N fatores que podem ter sido isso. Mas surgiu de uma dúvida, de uma observação que você fez e de um caso, né? Então, às vezes você olha realmente, é aí que nem a frase botei aqui. Você olha esse bug aqui e você fala, esse bug aqui acho que é de nível crítico, né? Porque o jogador deveria morrer aqui para ele voltar na fase anterior e depois tentar, porque, enfim, ele devia pular ou fazer qualquer outra coisa. E aqui começa a fase de classificação dos bugs, né? Você olha a classificação desse bug e vê, tipo, cara, isso aqui não deveria estar acontecendo, isso aqui deveria estar acontecendo desse jeito. Mas isso aqui é de nível crítico. E como que você classifica isso? Né? O que leva, tipo, pô, esse bug é de nível crítico, esse bug é de nível médio, esse bug é super low. De novo, vou sempre bater nessa tecla. É um bug que vai estragar a experiência do jogador? Nesse caso do sapato que eu dei ali, sim. Porque era pro jogador voltar, né? Ele vai ficar preso ali no ar, não vai conseguir se mexer. E ele vai ficar, tipo, cara, o que eu vou fazer? Tá com o controle no chão. E começa a ficar com raiva. Então não é esse sentimento que a gente quer trazer com o nosso jogo, né? Não é esse sentimento que um jogador quer sentir quando estiver jogando. Então, esse tipo de bug é um bug de nível crítico, sempre. Porque é um bug assim de, cara, a experiência do jogador vai ser definitivamente estragada com isso. Se esse bug continuar. É um bug, pô, tá só flicando ali a corzinha do carro. Beleza, é nível médio, porque não estraga a experiência do jogador, mas muda a cor do carro que não era para acontecer. Cara, é só uma florzinha que fica piscando no canto da tela quando o jogador passa um pouco longe dela ali. É feio, é óbvio, ninguém quer que isso aconteça, mas é um bug de nível baixo, né? Porque não estraga a experiência nenhuma, realmente só fica uma coisa estranha ali. O jogador passa, tá uma florzinha piscando ali.
Então, esse tipo de classificação sempre vai ser baseada na experiência do jogador. Então, o jogador realmente vai definir sempre, né? É um pensamento muito player-centric, muito, muito focado no jogador, no sentido de novo, sempre pensando na experiência que querem passar. Ah, nossa, o meu jogo ele é um jogo mais autoral, um jogo mais, né, levado por essa pegada mais artística, filosófica. Então, cara, se tiver alguma coisa que estrague essa experiência, já é um bug de nível crítico, sabe? Ah, poxa, a tela carregou e lagou, né, no celular, é um jogo para celular que eu tô fazendo, pô, no iPhone ela carrega tranquilo, no Android, pô, fica com pixel, fica dando um lag quando, pô, você vai estragar totalmente, porque imagina, o jogador tá lá numa cena super triste, e aí a cena tá cortada, tá um negócio, tipo, né, não vai ser uma coisa legal. Então, ter sempre esse pensamento, né, científico, essa base científica da pesquisa científica, é algo que, de novo, tem que ser levado desde o início até o final, até a entrega do projeto. Tem projeto, galera, que a gente fica testando eles até 2, 3 meses depois dele ser lançado. Então, lançou o jogo, beleza, ainda não acabou, calma lá. Vê o que vai ser reagido, porque que nem o Daniel tava falando aqui, né? Às vezes, o jogador vão fazer coisas que a gente nunca pensou que ia acontecer. Então, mesmo que vocês tenham uma basezinha ali, cara, que seja seu primo, que seja seu irmão, que seja seu filho que tá jogando e ele encontrou alguns bugs ali, tenha plena certeza de que a base de jogadores vai encontrar muitos e muitos e muitos mais bugs que você nunca imaginou na vida. Tá? Então sempre é importante ali, a gente chama de Day One Patch, né? Passou ali os 7 dias, 14 dias depois do seu jogo lançado, os jogadores começaram a reportar bastante problema, faz uma lista desses problemas, desses bugs, começa a investigar, começa a corrigir e lança um Day One Patch, né? Que é um ali, geralmente a primeira semana. Tem jogo que consegue fazer no primeiro dia, né? Mas aí são equipes muito grandes. Por isso que chama Day One Patch, né? Mas eles tendem aí até os primeiros 7 dias, porque aí dá tempo de você ver quais foram os bugs principais, corrigir, buscar e já lançar um patch de atualização, né? Ali para deixando a experiência cada vez melhor dos jogadores. O poder da qualidade. Então, de novo, poxa, a gente, cara, Gil, beleza, obrigadão pelo que você tá falando aí e tal, mas, cara, a gente só quer entregar nosso jogo, a gente só quer fazer nosso projeto, só quero me livrar disso aqui, sei lá, eu quero ganhar pontos na faculdade, é isso. Beleza, tudo bem, é uma opção, é uma escolha, é uma escolha. Só que muitos jogos, muitas empresas fizeram isso, e imagino que muitas pessoas conhecem ou jogaram, muitos de vocês conhecem ou jogaram o Cyberpunk 2077. Esse do T-Pose, cara, eu tinha uma pasta em que eu gravava os melhores bugs do Cyberpunk 2077, assim, era bizarro, assim, cara. E eu, pessoalmente, aqui trago a minha frustração pessoal com Cyberpunk 2077 por conta de que, cara, eu fiquei na fila da Americanas no dia do lançamento ali, perdi minha hora de almoço, na época eu trabalhava, né, tinha um americano na frente, e fiquei na minha hora inteira de almoço para comprar o jogo. Ganhei até um copinho, nem tá por aqui, mas ganhei um copo assim que tem a Night City e tudo. E, cara, quando eu cheguei em casa, que eu botei o jogo, baixei e joguei, foi tipo horrível. Eu nem, pra você ter noção, eu não quis mais jogar o jogo, mesmo depois deles terem corrigido absolutamente tudo, assim, né? Parece que ainda tem um bug ou outro, assim, mas, cara, eu fiquei tão frustrado que eu falei, cara, não quero. Eu dei ele de presente pro meu primo jogou, zerou. Ele até fala hoje, tipo, pô, de volta, tá, o jogo tá mó legal. Eu falo, cara, não vai ser a mesma coisa, sabe? Pra mim não vai ser a mesma coisa. Eu comparo isso com, cara, experiência gastronômica, sabe? Tipo assim, você comer um prato que, poxa, veio sem sal, ou a comida veio meio queimada, cara, pode ser o melhor prato do mundo, assim, sei lá, um prato que eu amo de coração, que é lasanha. Se a primeira vez que você comer lasanha viesse toda, tipo, sei lá, o molho ruim, queimado, a massa dura, cara, provavelmente eu nunca mais comeria lasanha do mesmo jeito. Mesmo que eu fosse experimentar depois a melhor lasanha feita pelo Masterchef, pelo Jacan,
sabe? Não ia ser a mesma coisa. Então, é muito isso, assim, do tipo, cara, pensem que, beleza, vocês têm essa opção de não ligar pra qualidade, de não pensar na qualidade. Eu sei, poxa, tem que ficar pensando em qualidade, tem que ficar, tipo, meu Deus, olhar os bugs, olhar. A gente faz ali uma lista rapidinho, dá uma jogada, mas pensa que tanto você quanto o jogador que vai estar jogando o projeto de vocês vai ter essa experiência e ele vai levar essa experiência com eles o resto da vida, tá? Então ele vai levar essa experiência com vocês o resto da vida. Então, cara, ele vê um próximo projeto do estúdio de vocês, ele já vai lembrar daquela primeira experiência de, pô, nossa, mano, os caras entregaram um jogo, aquele jogo anterior, tipo, mesmo que ele dê uma segunda chance e jogue o próximo projeto de vocês, o próximo jogo de vocês, ou a atualização do projeto de vocês, ele já vai jogar com aquele, sabe, aquele gosto meio amargo, assim, do tipo. Porque é o que acontece. E nesse caso aqui dessas empresas, cara, tem Call of Duty, sabe? Da Activision aí. Tem. Esse aqui é do Black Flag, se eu não tô enganado, do Assassin's Creed. A Ubisoft, né, que teve sua redenção aí no último jogo do Assassin's Creed Black Shadow. É uma redenção bem naquelas, né? Mas, assim. Exatamente, a famosa Bugsoft. Cara, ela é conhecida tanto externamente pelos jogadores quanto internamente por nós que já estamos na área, já conhecemos, assim. Eu tenho diversos amigos que trabalham na Ubisoft e eles, cara, eles falam que lá dentro é piada, assim. Tipo, pô, próximo projeto, beleza. Vamos fazer um bolão de quantos bugs vai sair o projeto, assim. E tudo bem que isso não é por conta dos desenvolvedores, tá? Vamos colocar aqui também esse ponto de, cara, não é relaxo dos desenvolvedores, não é do tipo, vamos lançar mesmo assim, que se for dos jogadores, né? Vamos, né, tipo, que se dane, só quer o dinheiro e é isso. Muitas vezes, muitas dessas empresas, e foi muito um caso, assim, da própria CD Projekt Red, do Cyberpunk, que foi o caso do pressão de investidores, né? Os cabeças ali pressionando para entregar o jogo. Cara, vocês já passaram 5 anos nesse projeto. E aí, a gente quer nosso dinheiro de volta, sabe? Investidor, infelizmente, tem esse olhar muito. E, galera, vamos ser sinceros, né? Imagino que todo mundo aqui seja adulto. O investidor vai colocar dinheiro no seu projeto, na sua empresa, ele vai querer ele de volta no mínimo 2 vezes mais, ou no mínimo o mesmo que ele colocou, tá? Então, eles vão colocar pressão, eles vão retirar, eles vão, cara, fazer de tudo para você lançar esse projeto. E mesmo você falando, cara, não tá pronto, tem muitos bugs, a gente tá rushando, o pessoal tá fazendo crunch, pô, tá ficando maluco aqui. O investidor falou, cara, vocês têm até dia 30, tá? Senão a gente retira o próximo investimento, o invoice que vocês vão receber não recebe mais e acabou. Então, vou fazer um pouco esse advogado do diabo, assim, também, de tipo, não é só culpa dos desenvolvedores, tá? Óbvio, todo mundo tem parte disso, mas boa parte é também pressão de coisas que a gente não controla, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, isso não tira o fato de que passa um sabor ruim. Pô, cara, eu vi a primeira anúncio do Cyberpunk 2077 no final do jogo do Beyond. Era do Beyond Two Souls? Cara, eu acho que era do Beyond Two Souls, não sei se todo mundo já jogou. Da Quantic Dreams. E, nossa, só naquele preview de 15 segundos ali eu já fiquei, tipo, apaixonado pelo jogo. Eu gosto muito de coisas assim envolvendo Cyberpunk, acho muito massa. Sempre fui fã dos contos do Isaac Asimov, do Philip K. Dick, enfim. Então, pra mim é uma coisa que chamou muita atenção. E aí, pra receber aquele nível de jogo, assim, foi frustrante, né? Então é isso. O poder da qualidade pode deixar o seu jogo, elevar ele a um nível assim dos jogadores amar. Eu particularmente tenho, acabei não colocando aqui, mas eu tenho um jogo que de coração para mim é um jogo, cara, com uma qualidade excelentíssima. Não é que ele não tenha bug, mas é que os bugs que ele tem são ínfimos e não atrapalham em nada a jogabilidade, que é o Hades. Não sei se todo mundo já jogou Hades. E o segundo é Hollow Knight. São dois jogos para mim assim que eu amo de paixão, de coração. E, cara, eles têm uma qualidade assim que você olha e fala, pô, que coisa bonita, sabe? Que coisa boa de jogar. A gameplay é tipo, cara, muito fluida, muito boa.
O Hades, então, que tem aquela experiência de diálogos diferentes a cada vez que você volta de uma... Né, cada vez que você morre, você volta pro salão lá do pai dele. E aí cada diálogo é diferente, cada diálogo tem uma interação diferente. Nossa, passa uma imersão, assim, uma gameplay que é, tipo, muito, muito legal. Tá? Como também, que nem o caso Cyberpunk, pra mim, especificamente, é um jogo que eu dificilmente vou voltar a jogar. Quem sabe futuramente eu dei uma segunda chance para tentar ver o que eu poderia ter tido de experiência e acabei não tendo. Bethesda também tem uns bugs sensacionais, mas eles são bons. Exatamente, a Bethesda tem essa qualidade, assim, que os bugs viram memes legais e você consegue relevar, né? Mas dificilmente muitas empresas conseguem fazer isso. Beleza, galera. Então, parte prática. Parte prática, como vocês conseguem aplicar? Como que eu consigo aplicar isso no meu jogo, Jill? Como é que eu faço isso aqui? Tô com meu projeto simples, tô com meu projeto aqui rodando, já tá aparecendo alguns bugs, já tá aparecendo alguns problemas. Galera, tem várias ferramentas que a gente consegue usar, usa na indústria, que é o Test Rail. Test Rail, ele é específico para teste mesmo, né? O próprio nome já diz. Que é, você cria cenários, você cria scripts dentro do Test Rail para rodar no seu projeto, você cria listas de bugs, cenários de teste. Então ele realmente é uma ferramenta que facilita muito, assim, a vida de um QA e de uma equipe de produção de jogos. Tem o Trello, clássico Trello, né? Imagino que muitos de vocês já usem, ou já pelo menos já tiveram contato com o Trello. Ele é muito bom, porque ele é literalmente, tipo, achou um bug, listou o bug, classificou o bug, botou na coluna in progress to do e doing, né, e done. O Gira ele é um pouco mais complexo, porque ele é uma ferramenta muito completa, né? Ele é da mesma empresa do Trello, da Atlassian. E o Gira, dá para você integrar tudo dentro dele. Desde automação, integração de todas as áreas. Então, cara, você tá com um card lá do tipo implementar o personagem pro programador. O programador implementou, esse card já pode ir para arte também, né, numa automação interna. E aí, implementar a arte do personagem, beleza, colocou. E aí esse card já vai pro QA, testar a implementação do personagem, do jogador no jogo. Então, o Gira ele tem essa integração com todos os times de uma maneira bem mais completa, assim, que dificilmente outra ferramenta tem. Né? E o ClickUp, ele tenta ser todos esses em um, né? O ClickUp, ele tenta ser, cara, surgiu, ele lembra muito o que o Zuckerberg quer fazer, faz, né? Com o Instagram, o WhatsApp, essas coisas assim. Surgiu uma feature legal em outra ferramenta de gerenciamento de tarefas, ele bota dentro dele. Nossa, vocês fazem, o Teams, ele faz ligação com todas as pessoas. Beleza, o ClickUp também agora vai fazer. Nossa, vocês colocam documentação dentro do projeto de vocês? Não, beleza, agora no ClickUp também vocês podem fazer documentação. É tudo isso, ele quer ser tudo de uma coisa só. Ele é bem legal, eu gosto dele, né? Mesmo esse fato de eles quererem implementar tudo de uma vez, em todo lugar, ao mesmo tempo, cause uma lentidão no aplicativo de uma maneira absurda. Mas ele é legal, ele é bem completo. E dá pra simular essas integrações que o Gira faz dentro dele, tá? E aí, pessoal, o bug também, ele não é só você pegou ele, reportou e jogou. Tem algumas classificações, vamos dizer assim, para você colocar, para facilitar tanto na procura, facilitar tanto para quem vai pegar esse bug para corrigir, vai facilitar tanto para quem vai ver esse bug de fora, né? Vai ver que tipo de bug é esse. Então, esse aqui é um templatezinho básico, assim, se vocês quiserem tirar print e usar. Mas basicamente qual que é o projeto, né? Nesse caso aqui, como ele é mais usado para empresas que trabalham em mais projetos ao mesmo tempo. Então, bota o nome do projeto, qual que é o plano de teste, né? Qual que é o tipo de teste aqui que está sendo feito. Nesse caso aqui, no exemplo, foi uma validação geral. O suíte de teste, né? Aqui geralmente, de novo, é uma subclassificação para projetos muito, muito maiores. Daqui é validação do módulo, né? Caso de teste 1, resumo. O que é o teste? Prioridade, média, status. Aprovado, quem foi o executor.
Aí aqui, pré-condição. Às vezes em alguns testes vocês vão precisar de uma pré-condição. Cara, como é que eu vou testar se o monge pode usar magia de fogo na fase 50, que é a fase de gelo, sem eu ter equipado a magia de fogo nele, né? Então, com debug geralmente faz isso, então sempre coloco aqui pré-condição, cara, ter magia de fogo atrelado. Ah, tá logado no sistema. Ah, tá no nível 25 com seu personagem principal. Enfim, às vezes deixa uma pré-condição para aquele bug ocorrer. E isso vai desde isso que eu acabei de falar, como também, tipo, cara, tem bug que às vezes acontece, né? Vou dizer assim, no PlayStation. É um jogo single player, um jogo só para você jogar. Mas, se você conectar um segundo controle, o personagem jogador simplesmente para de funcionar. Sabe? Tipo, só conectou, não fez nada, só conectou, já não funciona mais. Por quê? Aí não sei. Aí entra todo aquele template de investigação ali seguindo o pensamento científico, né? Por que isso aconteceu? O PlayStation trocou o controle 1 controle 2? Ah, o jogo não está reconhecendo que tem dois controles? Ou ele reconheceu que tem dois controles, só que não tem um segundo jogador? E aí é uma pré-condição para replicar esse bug, né? E isso também é um ponto importante, assim. O bug, ele não é só você reportou e tá por isso. Você reportou, ele tem que ser replicável, né? Porque senão é um bug, às vezes pode ser uma casualidade. Às vezes, o meu personagem ficou flutuando porque no momento em que você estava jogando, sua internet oscilou e aí deixou o personagem flutuando. Que tudo bem, é um bug, é um cenário de teste, você pode testar, é um cenário plausível, do tipo, cara, vou testar aqui de novo, sei lá, puxando o cabo de internet e pulando ao mesmo tempo para ver se o jogador continua, para ver se o jogador continua flutuando, né? E tudo bem, só que não é algo que vai acontecer frequentemente com os jogadores, né? Dificilmente pode acontecer com os jogadores. Então, às vezes pode ser uma casualidade, né? Um caso isolado, como às vezes também pode ser realmente um bug replicável. E aí você tem que fazer ele de novo para ver se acontece, de novo, e outra pessoa que for pegar esse bug, vai o programador, ou um próprio artista, ou se for um bug de arte, ele tem que replicar esse bug para acontecer na máquina dele, não acontecer aquele caso de só funcionar na máquina de um, e conseguir investigar melhor para corrigir, né? E por isso tem que ter o passo a passo do bug, né? Qual que é o passo a passo do bug? Como que eu chego nesse bug? Ah, esteja na fase 25 com seu personagem principal no nível 20, né? Passo 3, conecte um segundo controle no PlayStation. Passo 4, né? Veja o jogador ficar flutuando no meio do. O jogador ficar parado no meio do nada. Né? Então tem que ter um passo a passo replicável para esse bug ser feito, para esse bug acontecer, para esse bug ser feito por qualquer pessoa. E o resultado esperado, né? Depois desse espaço, o que eu vou ver? O que vai acontecer? Pô, o jogador vai ficar parado, o jogo não vai funcionar mais. Simples, direto. E tem muito isso também, tá, pessoal? Reporte de bugs, eles têm que ser direto, simples, contendo no mínimo as informações principais. O que, quem, quando, né? E onde, geralmente. Tipo, o jogador ficou preso na fase 50 quando conectou o segundo controle. Ou simplesmente o jogador ficou preso na fase 50 um, quando um segundo controle foi conectado no PlayStation, coisa do tipo. Tem que ter todas as informações necessárias, simples, direta e possível. Não precisa falar, não, porque quando eu tava na fase 50, eu estava andando de um lado pro outro, tentei pular, nossa, veio um jacaré, não era esse jacaré. Aí pensei em colocar. Galera, não é narrativo aqui, é esse direto, tá? Ele tem que poupar o máximo de tempo possível. Observações, se tiver observações, e comentários, caso tenham comentários, né? Do tipo, comentários tipo, cara, esse bug aconteceu, é um bug frequente, porém ele só aconteceu quando eu tava com a internet oscilando, eu tava jogando no 5G, né? E aí, pô, no mobile, meu jogo ficou oscilando muito e parou de funcionar, ficou poupando a tela de problema de conexão infinitamente, eu não consegui jogar mais. Então, coisas relevantes pro bug. Ah, Jill, beleza, legal, mas pô, o ClickUp, Gira, Trello, Hacking Plan, qualquer coisa que vocês usarem,
são muito caros, né? São caros. Esses programas são caríssimos. Se vocês forem pegar esses programas assim para dar uma olhada em planos, mesmo os básicos para um time pequeno de 10 pessoas, é na casa dos $500, né? E aí tem esse porém também que eles cobram em dólares, né? Para nós aqui no Brasil isso dói muito, né? Mesmo que fosse em real, já doeria, imagina sendo em dólar. Então, cara, não tem problema. Isso aqui são ferramentas que eles são criadas e feitas para isso, mas não necessariamente vocês precisam só se limitar a isso. O Google Drive, né, o nosso bom e velho amigo Google Drive, funciona perfeitamente com isso. Funciona de uma maneira que, cara, realmente nem precisa às vezes dessas ferramentas assim. Essas ferramentas elas vão ser necessárias quando for uma questão muito frequente, quando o projeto de vocês já tiverem muito evoluído ou muito maior, tipo, cara, é o nosso jogo agora, a gente vai adicionar mais 25 fases. Então ele fica com um volume muito grande e aí você, por necessidade, vai acabar precisando de uma ferramenta dessa mais elaborada, mais específica. Mas, cara, pega a mesma coisa que eu acabei de falar ali. No título aqui eu não sei se vocês veem a bolinha do negocinho aqui. Mas enfim. No título ali do documento, coloca bug 001. Qual que é o bug? A espada não causa dano. Ali na descrição, que eu acabei de falar, qual que é o título? A espada não causa dano no inimigo ao atacar. Pô, beleza, simples. Diz o que é, diz o que está acontecendo e diz com quem está acontecendo. Né? Tipo do bug. É um bug de programação. Ou pode ser um bug de arte, ou pode ser um bug de som, ou pode ser um bug de game design, né, da experiência. Prioridade do bug, alta, média ou baixa, que eu já tinha explicado. Um passo a passo para chegar no bug, né? Colete a espada no tutorial, vá até a área onde possui inimigos, tente causar dano aos inimigos. Que eu acabei de falar também, o bug tem que ser replicável. O que acontece? Note que a espada causa dano aos inimigos, não causa dano aos inimigos ao atacar. O que deveria acontecer, esse aqui é um ponto também interessante, de novo, sempre voltando pro GDD. Às vezes é uma informação legal de colocar do tipo, o que deveria estar acontecendo então, né? Nesse caso aqui bem autoexplicativo, a espada era pra estar causando dano, não tá causando dano. Mas tem coisa que às vezes, tipo, cara, nossa, esse item aqui de uma luva com asa, tipo, o que era pra fazer, sabe? E aí, tudo bem, porque às vezes no seu jogo tem, sei lá, 50 outros itens, né? Então, pra equipar. Então, tudo bem. Mas o que era pra acontecer? Tá, beleza, quando o jogador os inimigos deveriam morrer com um hit ao serem atacados pela espada do jogador, nesse caso aqui. O da luva com asa. Pô, o jogador devia tá dando socos mais rápidos e não tá acontecendo. Então, às vezes é importante, assim, colocar o que também deveria estar acontecendo além, né? Com tudo funcionando normalmente. Qual foi o aparelho testado, né? Que eu botei o PlayStation 6, que tá quase chegando aí. Mas, cara, onde você testou? Foi no seu computador? Foi no celular? Foi no Nintendo Switch? Onde? Onde você testou? Onde que aconteceu esse bug? Porque, de novo, que não falei, tem bug que acontece só no mobile e não acontece no PC. Às vezes no mesmo jogo. É o mesmo jogo. Só que a plataforma acontece um bug e na outra não acontece. Então é investigar se é específico para a plataforma, se foi o tipo da build que foi feita para o jogo, enfim. E screenshots. Essa aqui é uma parte que é bem importante, tá? Os anexos do bug, que é você realmente mostrar, tipo, cara, esse é o bug. É aqui, ó. Tipo, tá vendo? O jogador tá flutuando aqui. Cara, pega a ferramenta ali no próprio Paint ali e circula, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, para deixar bem específico, coloca setas. Aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui que o jogador fica preso. Porque às vezes pode não ser tão como é que diz? Tão óbvio pra pessoa que vai ter que corrigir aquele bug. Foi um bug de programação? Cara, não tô vendo aqui onde é que tá. Tipo, né? E em muitos casos as pessoas também utilizam vídeos, colocam vídeos, assim, de tipo. Cara, além do print screen, né? Das 5 screenshots que eu tô te mandando, vou te mandar um vídeo também pra tu ver que realmente o bug. Bugs de som, por exemplo. Nossa, o som tá rodando, mas aí quando eu pulo, ele some, né? E um vídeo às vezes pode mostrar melhor do que screenshot impossível, né? Mas pode mostrar às vezes do que só descritivo. Então, screenshots, attachments, coloque o máximo que conseguir. E galera, esse é o template, tá? Se quiser tirar screenshot também. Se quiserem também, depois eu vejo com o Igor, com a Larissa, eu posso disponibilizar a apresentação para vocês. Mas é um template simples.
Isso aqui ainda tá muito complexo, assim. Pode ser só nome do bug, como que eu chego nele, qual é o bug e screenshot. Pronto. 4 passos. O que é o bug? Como eu chego nele? O que deveria estar acontecendo? E attachment. Screenshot, um vídeo. Esses quatro pilares aqui, essas 4 informações já vão, nossa, ajudar pra caramba, assim. Óbvio, quanto mais informação, mais detalhamento, melhor pra quem vai corrigir, melhor pra vocês mesmos, tá? Porque, que nem eu falei, a mentalidade de quality assurance, de garantia de qualidade, ela tem que estar desde o brainstorm, cara. Ela tem que estar desde quando vocês pensaram no jogo. Ela tem que estar desde quando, pô, vamos montar, vamos fazer um jogo? Vamos. Qual o melhor jogo que a gente pode fazer aqui? O que é que a gente quer entregar? O que a nossa equipe é boa em fazer? Né? Então, isso já é uma garantia de qualidade. Pô, vocês usarem o máximo das expertises de cada um dentro do time, cara, é impossível um jogo de vocês não sair tão bom. Né? Então, tudo isso pensando em entregar a melhor experiência possível, o melhor projeto possível e o melhor jogo possível, com a mentalidade de quality assurance, não necessariamente uma pessoa específica, né? E vocês podem também deixar essa etapa, né, num tipo de trabalho mais em cascata, né, em etapas. Cara, é brainstorm? É só o brainstorm. É pré-produção? É só pré-produção. Com entregáveis, né, em cada etapa ali, pra gente finalizar. É tipo assim, cara, onde finaliza a pré-produção? Quando a gente entregar um GDD completo e tudo finalizado e com um jogo definido. Beleza, entregou, acabou a pré-produção, cada um parte agora para produzir, para programar, para desenhar. E durante todo esse processo, beleza, cara, primeira build, vai todo mundo jogar. Beleza, a gente jogou. Nossa, vários e vários e vários e vários bugs. Todo mundo, galera, pega aqui o template, bora anotar todos os bugs que vocês encontraram agora, deixa guardado lá numa pastinha do Drive, deixa guardado no computador. Um lugar onde todo mundo pode ser até no próprio Discord. Cria um canalzinho lá, o Discord do time. Cria um canalzinho lá, bugs encontrados. Aí bota lá, teste da build tal. Taca com o templatezinho todos os bugs encontrados. E no final, cara, acabou a parte aqui, a gente tá chegando no alfa do projeto. Beleza. Pega toda aquela listagem de bugs, vê quais são os prioritários, né? Vê quais são os prioritários e vai corrigindo. Porque às vezes eu entendo realmente que, ainda mais uma Game Jam, né? Isso mais voltado pra Game Jam é mais ainda, assim, tipo, galera, vamos fazendo, vamos jogando, vamos listando os bugs principais, e aí quando a gente acabar o principal, a gente vai corrigindo, e aí a gente, na fase de polimento ali, de entrega, a gente faz, né? 1 horinha, 2 horinhas, testa de novo, valida que não está acontecendo mais, entrega e acabou. Então, esse é uma forma, assim, mais otimizada possível de vocês garantirem a qualidade. Então, de novo, qualidade sempre focada na experiência do jogador, sempre focado naquilo que vocês querem entregar para o jogador. E além de ser uma profissão, além de ser uma disciplina da, dentro da produção de jogos, dentro da indústria de jogos, ela, acima de tudo, é um pensamento, né? É uma missão do time inteiro, tá? Então, espero que tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para todo mundo. E muito obrigado aí, galera, por tudo. Não sei se vai ter agora um momentinho aí de perguntas e respostas. Mas obrigado aí para todo mundo que tirou esse tempinho para ver aqui o workshop. Deixa eu ver aqui o Cristiano. Bug. Em jogo que eu fiquei mais feliz foi quando eu lutei contra 16 horas, quase 6 horas de derrota, e usar todo o cenário e mudança tática possível, travei o longo, né? Fui curar esse dia por uma. Com gigas de jogo sem contar na share. Cara, isso acontece demais, assim. Isso acontece demais. Às vezes você usa de um bug pra conseguir, tipo, chegar no níveis que você nunca conseguiria chegar de uma maneira normal num jogo. E aí, galera, se quiserem também me seguir em redes sociais, LinkedIn, né? Só procurar por Gil Franco. Instagram, Gil Franco C. E taca Gil Franco em qualquer lugar e vocês me encontram em tudo. Show, Dio, obrigada. A Fernanda, ó, se quiser falar, o microfone tá liberado. Você pode falar também. Ou digitar no chat se preferir.
Como é que acho que ela tá digitando? Pode digitar, não tem problema. Eu respondo aqui de boa. Boa. Legal, galera. Que bom que vocês gostaram, hein? Ah, foi muito importante isso. Só para dar um parecer aqui, Uhum. que toda essa questão de qualidade é quase que, sei lá, não sei se é muito. A gente começa a perceber no final, né, de um projeto, não é uma Projeto. coisa que se pensa no início, sei lá. É, E- dificilmente, porque É, você tá tão envolvido ali, né? Cara, eu só quero entregar o meu jogo, só quero. Ou às vezes nem esse pensamento assim de só quero, mas. Cara, eu tô focado aqui nesse problema que tá dando uhum, aqui nesse código, eu tô focado nesse problema aqui dessa arte, eu tenho que definir o nome do jogo. E acaba que sim. passa despercebido, né? É uma coisa assim que a gente só vai ver realmente no final, quando entrega, o jogador fala, nossa, cara, que jogo ruim, né? E fala, E putz, aparece coisas que você nem imagina, né? Simplesmente exatamente. vão surgindo surpresa. Ah, a Fernanda digitou aqui. Ah, Ó. deixa eu ver aqui. Opa, peraí que ficou. É que uma vez falaram que muita gente entra na área de jogos por QA. Queria saber quais são as especificações que precisa para entrar. Tem que ter um diploma, jogos ou algo assim? Não necessariamente, tá? Vai ajudar se tiver, com certeza. Mas não necessariamente. O que eu sempre digo é se tá certo. Muitas pessoas entram na indústria como QA realmente. Eu tenho até. Tentei a outra palestra que eu dei. Acho que tá na internet depois, no YouTube. Mas que QA, ela é a profissão, a melhor profissão de entrada na indústria de jogos. Porque é aquilo que eu falei no início. Você entra como QA, a função básica de um QA, ela é o que todo mundo aqui já fez naturalmente jogando jogos, que é jogar jogos. Né? Então, óbvio, você vai colocar essa lente, você vai colocar essa camada a mais de agora você não vai só jogar, você vai jogar com um olhar de ver qual problema está acontecendo. Mas ela é uma boa entrada na indústria de jogos também, porque às vezes a pessoa vê um time de produção de jogos. Aí tem game producer, sound designer, game designer, poxa, artista 3D, animador, diretor de. É tanta profissão e você sabe, tipo, cara, o que faz cada uma dessas coisas? Eu nem sei o que faz, eu nem sei em quais delas eu me encaixo melhor. E como QA, não como QA, praticamente você vai ter contato com todas elas, né? Aconteceu um bug de game design. Você vai ter que chegar pro game designer e perguntar, cara, não entendi esse bug aqui. Tá falando aqui que a experiência do jogador não coleta, pô, esse item aqui tá dropando em muitos pontos, você vai conversar com o game designer, ele vai te explicar, ele vai. E aquilo ali às vezes começa a criar uma curiosidade do tipo, pô, legal essa profissão de game designer, né? Tipo, você vai criando essa relação assim, se for do mesmo time, pô, melhor ainda. Fulano, me conta aí como é que foi, né, aquele papozinho de café. Tipo, pô, como é que foi tu entrar na área de game design? O que tu faz diariamente aí? E às vezes nem se você já souber o que ele faz, né? De tanto você tá imerso ali, pô, você vê que o programador ele usa muita engine, ele usa, pô, abre a Unity, abre muito script, ele, pô, mexe muito com VS Code. Então acaba que você, tendo esse contato, você se encontra em alguma dessas áreas. Tipo assim, cara, gostei desse pipeline aqui de 3D. Gostei como é que o pessoal de 3D consegue transformar um concept num personagem jogável dentro do jogo, bem animado e tudo mais. Então acaba que você se encontra, né? Mas também pode ser que você goste muito de QA. Tenho vários amigos que estão, desde que começaram junto comigo aí, com quase 7 anos também só em QA, né? Hoje em dia, estão trabalhando em empresas grandes aqui no Brasil e fora também, como QAs. E eles querem se especializar cada vez mais como QA, porque realmente gostaram muito da profissão. Então, não precisa necessariamente ter um diploma, tá? Não precisa. Mas se tiver, vai ajudar bastante, porque é um conhecimento que vai te ajudar cada vez mais, assim. Que nem no meu caso, já era formado em game design, então eu já conseguia entender ali melhor o que olhar dentro dos jogos.
por exemplo, sou da área de arte, mas eu amo testar jogos e tenho uma incrível habilidade de bugar tudo que encontra. Fiquei interessado. É muito legal, tá? É muito legal. E, pô, essa habilidade eu também tenho. Até hoje em dia, nos projetos que eu participo como game producer, eu falo assim, fulano, me vê uma build aí rapidinho só pra eu jogar. Aí, cara, eu abro o jogo, já bugou. Aí eu falo, pô, isso aqui era pra estar acontecendo? Ele, mano, não era pra estar acontecendo, aconteceu um bug. E, isso é muito legal, uma habilidade que só os escolhidos têm. Mas é Às legal, vezes é um assim. dom, né? Às vezes eu não. É verdade, né? Mas isso é muito legal, assim. E dá pra ser. Tem áreas dentro do QA muito específicas também. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, lá na Cucu, tem uma área que é específica, assim, que eu dificilmente vi até em empresas de fora, que é de 3D Art QA. Né? Então é um QA que ele testa coisas de 3D, de arte, né, especificamente. Então, aí vai entrar muita especificidade, que é tipo, ver quantos vértices estão, ver se tem muito artefato, enfim. Mas é bem legal, assim, dá pra você procurar, Fernanda, esses pontos assim, e procurar essa especificidade, ou mesmo migrar. Dá pra migrar também, sem problema. Daniel, pessoal, por isso comemorar. Eita, parabéns, Daniel! Vai lá. Bacana. Pô, então, primeiramente, foi ótimo mesmo o papo, Obrigado. foi bem elucidativo. Oh, que bom. É, é muito importante isso, né? E vai ser bem interessante também a próxima Uhum. mentoria, que vai ser com E você mesmo, comigo no mesmo. dia 7 de julho, nesse Isso, mesmo 7 de julho. horário, e a gente vai poder meio que colocar em prática, né, um pouco Uhum. mais sobre, né, você vai estar orientando aí, o pessoal vai ter o microfone aberto e tudo mais, Uhum. vai poder falar um pouco mais sobre os próprios jogos, então, assim, o que estão desenvolvendo para Game Jam. Uhum. Então, é isso, fiquem ligados, vai ser legal debater, já, sei lá, tentem anotar perguntas para no próximo encontro com o Dio conseguirem. Claro, podem trazer o que tiver de coisas que queiram saber também do projeto, de produção, pode trazer tudo que. é. A pergunta do Corner, mentoria é dia 7, mas a entrega é dia 8. Então, o cronograma é bem apertado mesmo, foi o Uhum. tempo escolhido. Mas assim, a gente pode até ver. Uhum. Guilherme, se talvez, não sei, também dependendo da agenda do dia, né? A gente pode ver, Uhum. combinar aqui, talvez adiantar um pouco essa mentoria. Podemos ver isso, tá? Então, foi até bom esse insight aí, porque o Uhum. cronograma foi realmente planejado de uma forma. Enfim, né? Vocês mesmos sabem que é um pouco tempo, né, de Sim. desenvolvimento. Mas é isso, vai ser. Vou Então, beleza, tentar. pode. Você mesmo, ou o próprio Igor, pode falar comigo. Eu vejo sim semana que vem. Nem que Perfeito. tenha alguma coisa, mas eu possa consiga mover ali. Eu Uhum. faço essa flexibilização com certeza. Ah, ótimo. Então, vamos combinar isso aí e vou deixando todo mundo ciente lá no Discord, tá bom? Mas... É... E é isso, gente. Hã? Vou tentar, É, vou tentar o máximo bugar. então é isso. Dia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo papo. Pessoal Mas que está obrigado a aqui você, viu? também, Obrigado pelo convite aí. valeu. Pessoal que veio também, muito obrigada. Boa noite a todos. Até o próximo encontro. E é Valeu, isso. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.